Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Convidamos aos irmãos para que nesse momento colocássemos em pé. Nós estaremos dando o início do nosso culto nessa noite. Vamos estarmos orando ao Senhor. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a ti, Senhor, por essa oportunidade que tem nos concedido de mais uma vez, pois estarmos, Senhor, na tua presença, para junto elevar a ti, Senhor, esse momento de adoração, de louvor, e também, Senhor, a súplica a ti aos nossos favores. Venha nos abençoar nessa noite, a cada irmão, a cada telespectadores que está participando desse culto através do canal 14.1, bem como pelas redes sociais da igreja. O que nós te pedimos, te agradecemos desde agora e para sempre. Amém, amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus, hino de número 166 da nossa harpa cristã. Louvamos ao Senhor. Hino de número 166. No seu lar, nós aqui na igreja podemos estarmos adorando ao Senhor Jesus com o hino de número 166. Aleluia. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que Ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Amém, aleluia. Meus irmãos, nesse momento vamos fazermos a leitura da palavra de Deus. Eu convido a todos que colocássemos em pé, tanto os irmãos presenciais, bem como os nossos irmãos que estão online
e também no canal 14.1. Vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de São João, no capítulo 3, temos uma palavra muito importante aos nossos corações, o texto que nós iremos ler. Por isso eu convido a todos que abram a sua Bíblia, a partir do versículo 14, nós estaremos lendo. Vou recapitular mais uma vez, no Evangelho de São João, no capítulo 3, e o versículo 14 seguintes, nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, a sua palavra: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito, Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Podeis sentar, nós estaremos dando a continuidade ao nosso culto. Nesta noite nós temos a participação do grupo de varões, e eles estarão louvando ao Senhor Jesus nesse momento, né? Ouçamos o grupo de varões louvar a Deus nesse momento, né? Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem.
Meus irmãos, nesse momento nós estaremos contribuindo com as nossas contribuições, nossos dízimos, as nossas ofertas, e os irmãos que estão presenciais, aí nas laterais, temos aí as salvas, álcool em gel, bem como os irmãos que estão nos lares, poderão estar contribuindo também, através das nossas contas bancárias, que está sempre passando no vídeo, e a chave do Pix é o CNPJ da igreja, e podemos contribuir alegremente. Vou convidar nosso irmão Antônio Carlos Bizelli para que não esteja aqui, nos trazendo uma palavra nesse momento, né? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor, já no segundo dia, né, irmão, do mês de 2022, né? E se eu ainda não encontrei os irmãos, feliz ano, que esse ano não seja um ano de realizações para a nossa vida, um ano de vitória, mas um ano, irmão, que nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero ler, irmãos, um versículo somente da palavra de Deus, que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Irmão, é um segredo esse versículo. Lançar o pão sobre as águas, irmãos, parece que é inútil, né? As águas, ela leva o pão, os peixes podem até se alimentar do pão, mas a Bíblia lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Irmãos, a gente tem experiência em lançar o pão, e sem você esperar, irmão, chega um tempo que você recebe de volta aquilo que você lançou. Então nesta noite, irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Pão aqui, irmão, simboliza a nossa oferta, irmão, a nossa contribuição. Lança ela, e ela vai ser, irmãos, colocada, ela vai produzir vidas. Então é uma hora, irmão, em que nós precisamos, irmão, ter essa consciência de lançar o pão sobre as águas. Oramos. Nosso Deus maravilhoso, Pai que está no céu, querido Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos na tua casa, ó Deus, nesse momento, para te louvar e te engrandecer. Grato a ti, ó Deus, porque já entramos no segundo dia desse ano, e nós cremos que o Senhor vai estar conosco todos os dias, até o final desse ano, aguardando, ó Deus, a tua vinda gloriosa. Abençoa agora, ó Deus, esse momento em que vamos lançar sobre as águas o pão, a nossa contribuição, que ela possa, ó Deus, no dia de amanhã, ela ser aumentada a cada dia mais, ó Deus, para a glória do teu nome. E abençoa esse culto nesta noite, toma a direção do mesmo, em nome de Jesus, amém. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador, e agora nunca mais merece, porque crê mais vida eterna tem em Cristo.
Aleluia. Meus irmãos, dentro de alguns minutos nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. O nosso obreiro, nosso irmão Moisés, ele está aqui conosco nessa noite para trazer da parte de Deus uma palavra aos nossos corações. Temos certeza que Deus falará conosco, porque a sua palavra nunca voltou, nunca voltará vazia. Quer dizer, tem coração ou temos corações que será alcançado pela palavra do Senhor. Mas porém antes, nós queremos desejar a todos os irmãos, a todos os telespectadores presentes nesse culto, para que esteja o ano de 2022, um ano de muitas bênçãos espirituais, bem como as bênçãos materiais, e que o ano 2022 nós continuaremos protegidos por nosso Deus, com as suas mãos sobre nós. E temos certeza, o ano 2021 passou, foi uma história, e nós estaremos iniciando uma nova história, o ano 2022. Vamos colocarmos em pé nesse momento. Nosso irmão Moisés, ele estará aqui nos trazendo de Deus a palavra aos nossos corações, né? Irmão que está presente, com a gloriosa paz do Senhor, saúdo a todos que estão nos assistindo pelo canal TVM 14.1 e você que nos assiste pela rede social, está aí ligadinho conosco para ouvir a palavra de Deus. Podem tomar os vossos assentos, meus queridos irmãos. Desde já eu quero aqui desejar a cada um dos vossos irmãos, os que estão presentes, que estão nos seus lares, aqueles que estão nos assistindo, um feliz 2022, agraciado por Deus, pelo teu Santo Espírito Santo, que venha fazer morada em cada coração, que cada vida possa refletir esse ano que vai entrar. O ano velho passou, vamos refletir o que fizemos lá atrás de errado e deixar para trás, e vamos começar a olhar para frente com os olhares novos, crendo que Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Grandes bênçãos o Senhor tem para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos crer que Jesus há de abençoar em 2022. Foi um ano muito difícil para muitos, mas glórias a Deus que estamos de pé na presença de Deus. Aqueles que passaram por uns momentos difíceis, mas Deus deu vitória. E por isso que estamos felizes, por ter Deus ao nosso lado, nos ajudando a vencer as batalhas. E Ele não vai ser diferente nesse ano. Vai estar ao lado de cada um de nós. Mas para isso tem um segredo. E nós vamos deixar na introdução aqui da palavra, que tem um segredo para nós poder alcançar as bênçãos do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho escreveu São Mateus. No capítulo 6, verso 25 a seguir. O livro do Evangelho São Mateus, capítulo 6, versículo 25 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que de haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haver de vestir. Não é mais a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem ajuntam em seus celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale vós muito mais do que as aves? Qual de vós pode, ansioso que esteja, poder acrescentar um covado ao curso da sua vida? E por isso que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comereis, o que bebereis, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai primeiro o reino, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Até aqui, irmão. Glória a Deus, irmão. Aqui está uma mensagem maravilhosa para a nossa vida, nos dias atuais. Se lá no passado, quando Jesus, trazendo essa mensagem aos seus discípulos, falando para aquele povo, imagino nos dias atuais, como as coisas têm, cada dia ser evoluída aceleradamente. A humanidade, ela tem corrido contra o tempo, para poder buscar as coisas que necessita. Hoje nós estamos vendo a humanidade cada dia mais louca, perdidamente, para conquistar os bens materiais. E aí Deus, Jesus, lá atrás já começa a ensinar. Por quê? Porque ele sabia de hoje, sabia que o dia de hoje a humanidade estaria se encontrando nessa situação, preferindo muitas das vezes dar mais crédito, dar mais preferência às coisas materiais, de que primeiramente buscar a Ele, buscar ao reino do céu, como a palavra de Deus vai dizer no versículo 23. O ser humano hoje, ele tem desaceleradamente, querendo conquistar tudo, e se afastando de Deus. O ser humano, cada dia mais, ele está longe de Deus, e não estão percebendo o quanto está longe de Deus. O ser humano, cada dia mais, colocando no seu coração que as coisas terrenas é mais valorosa do que as coisas celestiais. Então Jesus, nessa mensagem, nessa palavra, ele vem fazer com que nós refletimos, que nós não precisamos se preocupar com nada, a ponto de esquecer dele em primeiro lugar. O primeiro lugar que Deus quer que nós colocamos em nossa vida, em nosso coração, é Jesus, porque ele já fez um processo muito maravilhoso, por tudo aquilo que nós necessitaria. Nós necessitaria de ter vida com Cristo, com Deus. Nós como homem, nós não poderíamos ter essa vida. Jesus foi lá na cruz do Calvário, entregou a sua vida, nos deu de novo o direito de estar ao lado de Deus. Por que vamos ficar presos às coisas dessa terra e se afastando de Deus? Se Deus sabe que precisamos da nossa veste, se Deus sabe que precisamos se alimentar, que o corpo físico ele não fica sem se alimentar. Aí nós olhamos para a nossa alma. A nossa alma também ela precisa de alimento. A diferença é que não é o alimento material, mas é um alimento espiritual. E esse alimento espiritual vem da onde? Está contido aonde? Vem do céu, através da revelação do Espírito Santo, e nós lendo a palavra de Deus. Então Deus aqui, ele nos mostra que nós não podemos se aquietar por nada, não precisamos ficar ansiosos por nada nessa vida. A ansiedade, ela causa tanta doença, né, irmãos? Os irmãos sabem, quem tem um conhecimento aí mais, quem tem um contato com as medicinas, sabe que a ansiedade, ela decarrega tanta doença, e nós olhamos para a humanidade, de que forma elas estão vivendo. O ser humano hoje já não tem mais saúde, já não tem mais saúde espiritual, que é a base, e também não tem saúde espiritual. A saúde espiritual faz com que o ser humano, ele ganhe confiança em meio às tribulações, em meio à luta, em meio às provas, para que ele possa superar e vencer elas. A saúde física vai dar força, vigor, para que ele conquiste. Então nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. Buscai o reino dos deuses e a sua justiça, as demais coisas serão vos acrescentadas. Quando colocamos Deus como o centro de tudo que desejamos e queremos, Deus em primeiro lugar, nas nossas vidas, nós vamos ver que as coisas elas vêm sem nós fazer tantos esforços. Não que nós não temos que lutar. Deus deixou para nós trabalhar, lutar, para nós vencer. Mas o primeiro pilar é Jesus na nossa vida. É Ele que vai nos dar vida
é Ele que vai nos dar saúde, é Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos dar direção, é Ele que nos dá sabedoria. Porque sabemos, a sabedoria do homem, como a palavra de Deus vai dizer, ela para nada tem valor. O valor dela é muito pequeno diante da sabedoria de Deus. A sabedoria do homem é sempre fazer aquilo que vem a destruir o próprio homem. Estamos vendo isso? Logicamente que estamos vendo. Desde de lá atrás, até os dias de hoje. O homem vai lá, constrói uma bomba atômica. Que sabedoria? Deus, ele tem essa sabedoria, vai lá e faz uma bomba atômica para quê? Qual é o objetivo dele fazer aquela bomba atômica? Destruir a vida dele, destruir a vida da humanidade. Mas Deus não dá uma sabedoria dessa. Deus dá uma sabedoria diferente. Deus dá uma sabedoria para o homem construir alguma coisa que vai ser útil para a vida dele terrena e útil para a vida dele eterna, que é o reino do céu. Deus faz tudo perfeitamente como o ser humano necessita, irmão. E hoje nós estamos vendo a humanidade, cada dia mais, colocando as coisas materiais como o centro de tudo na sua vida, e esquecendo do principal, de buscar o reino de Deus, de buscar a justiça de Deus, para que Deus venha abençoar as suas vidas, para que Deus venha dar sabedoria, para que Deus venha dar graça, para que eles possam, ser vitoriosos. E vemos nos últimos dias o que a humanidade ela tem se decaído de uma forma tão grande, esquecendo de Deus. Muitos até pensar que Deus não existe, a ponto de muitos dizer Deus não existe, porque se Deus existisse não deixava acontecer o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Não, Deus existe, porque se Deus não existisse, nós não estaríamos em cima da face da terra, não tinha um ser humano em cima da face da terra. Por isso que Deus existe. Se não existisse o sol, terra, tudo isso, Deus não existiria, mas existe porque Deus existe. E por isso que Deus nos chama nessa noite, para nós parar um pouquinho, meditar na palavra dEle e procurar mais buscar Ele, para que tudo aquilo que nós desejamos venha acontecer conforme a vontade dEle. 2019, quando começou, o pério da pandemia, quantos projetos muitos não fizeram? Realizaram algum deles, será? É brincadeira, irmão? Estamos em 2022, já vai para 3 anos. O homem por si só fez os seus projetos. Foi concretizado? Eu creio que muitos não foram concretizados. Só foram concretizados aquele que colocou o seu projeto nas mãos de Deus e procurou primeiramente buscar Deus e fazer a vontade de Deus. Esse concretizou o seu sonho, os seus projetos. Mas aqueles que não buscaram primeiro a Deus, infelizmente, não chegaram ao êxito. Estamos vendo com os nossos olhos. A humanidade, ela busca paz. Cadê a paz que há na humanidade? Por que a humanidade não tem paz? Virada do ano, nós profere para um, profere para outro. Aqueles que têm Deus, conhecem o mandamento de Deus, primeira coisa, olha, que Deus abençoe o teu ano em 2022, que a bênção do Senhor esteja na sua vida. É diferente daqueles que muitas das vezes não conhecem a palavra de Deus, que diz, olha, que esse ano seja um ano de bênção, de vitória e tal. Esquece do primeiro pilar, que é Deus. As bênçãos não decorrem, não é do mundo, não é das coisas do mundo. Ela decorre através da obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, através de nós buscarmos primeiramente a Deus. Aí as demais coisas, como a palavra de Deus vai dizer aqui, são acrescentadas. E tudo que temos necessidade, Deus há de suprir. Então precisamos, em primeiro lugar, em nossas vidas, que Jesus seja o centro de toda a nossa vontade nesse ano de 2022, para que nós possamos ver o agir, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Como eu falei, a palavra de Deus, ela lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Prestamos atenção nisso? Paulo descrevendo claramente, o reino do céu não é comida e não é bebida, e a humanidade dessa forma, dessa maneira, tem procedido. Comelões, beberrões e esquecendo de Deus. Ele prefere dar valor para um prato de comida ou um banquete, uma mesa banqueteada de tudo, mas esquece do maior banquete espiritual, que é buscar Jesus. Se nós olharmos nesse ano de 2022, não que eu estou dizendo que seja errada nós comemorar, mas comemorar com sabedoria, com direção de Deus. Quantos na virada do ano com aquela mesa farta,
de tudo. Mas aonde que estava Deus? Será que chamaram Deus? Faz parte da minha mesa. Senta aqui. Eu sei que o Senhor, tudo isso foi o Senhor que me deu, me proporcionou para que eu estivesse. Será que muitos fizeram isso? Eu creio que bem poucos. Somente aqueles que conhecem a palavra de Deus, que têm um temor a Deus. Quem lê a palavra de Deus, eu creio que pelo menos ali no momento do ato da ceia, orou a Deus, agradeceu a Deus, mas muitos não, irmão. Muitos começou a sua ceia muito antes, na beberreira, tantas das coisas erradas, e depois quer que Deus abençoe a vida dele. Acabar quer que Deus traga paz sobre a vida dele e sobre a vida da humanidade. E acabar quer que Deus abençoe a sua vida. De que maneira, irmão? Se todas as bênçãos requerem da parte de Deus, como é que eu quero chegar diante de Deus, requerir a Deus uma bênção, se eu não sou uma pessoa obediente a Ele, se eu não sou uma pessoa temente a Ele? Deus, Ele é misericordioso, eu sei que sim, Ele vai ajudar, Ele vai nos abençoar, até mesmo aqueles que não, sim, mas tem situações que Ele deixa o ser humano passar por uma apurada, para que ele aprenda que dele, Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tem que aprender que Ele existe e que Ele precisam buscar Ele. Muitas das vezes o ser humano, ele dá foco às coisas do mundo, ele se prende com as coisas do mundo, que a maioria delas desagrada a face do Senhor Jesus. Se nós formos lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, 16 e diante, vamos ali decorrer o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. A maioria deles são o que desagrada a Deus. Só lá no final que vai falar a respeito do que agrada a Deus. E aqui em Romanos, no capítulo 14, 17, vai dizer, não é, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas ele é o que, irmão? Ele é paz e alegria pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. É o que mais a humanidade hoje ela precisa, abaixo de Deus. É paz, uma verdadeira paz, que não é uma paz do mundo, a qual o ser humano procura buscar. É uma paz que emana de Deus para com as nossas vidas. E quando é que eu tenho paz com Deus verdadeiramente? Quando eu abro meu coração para Deus, quando eu começo a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí dentro de mim há uma paz verdadeira, que ninguém pode tirar. Nada nessa vida pode tirar a paz que Deus coloca no coração daqueles que buscam o reino do céu em primeiro lugar. Nem a morte, nem a enfermidade, nem falta de coisa alguma tira a nossa paz verdadeira. Quando nós vemos um crente passando por uma luta, por uma prova, por uma situação difícil, e nós vemos ele glorificando a Deus, aí Deus se enche de alegria ali, ó. É o meu servo, é minha serva. Esse é o verdadeiramente o meu servo e minha serva. É nessa hora que damos testemunha que verdadeiramente Deus é conosco. Mas quando não, infelizmente. Então é paz, é alegria. O mundo precisa de alegria, precisa se alegrar. Aqueles que vivem buscando o reino de Deus se alegram com as coisas de Deus. Busca se alegrar com as coisas de Deus. Mas aquele que não conhece o reino de Deus, que não busca o reino de Deus, qual é a alegria deles? Aonde que busca a sua alegria? Aonde busca satisfazer esse sentimento de alegria? Romanos falou de beber. O ser humano muitas das vezes, ele pensa que o fato de estar se deixando se levar por alguma coisa da terra, vai preencher o vazio do coração dele, não sabendo dele, que o vazio que se encontra na nossa alma, esse vazio só quem preenche é só Deus. Só Ele pode preencher esse vazio. E aonde que começou esse vazio na vida do homem? No jardim do Éden. Quando o homem se afastou de Deus, criou-se um vazio dentro dele. Daí em diante o homem começou a fazer o que, irmão? A buscar muitas das vezes preencher o seu vazio com as coisas da terra. Se nós formos ler o livro de Êxodo, está um bom ensinamento para nossas vidas, até chegar na vida de Noé. O ser humano depravadamente vivendo da forma e da maneira que ele queria. Por quê? Porque o seu coração era vazio.
ele não tinha, no lugar que era para eles colocar Deus, ele colocaria as coisas do mundo. E hoje estamos vivendo da mesma forma. No lugar do espaço vazio que o ser humano tem de Deus, em vez de ele buscar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, para que Deus preencha esse vazio, ele vai buscar com as coisas do mundo. Aí vem riqueza, bens materiais, bebedeira, bagunça, o que nós vamos ver em todas as áreas, e muitas outras coisas, para preencher esse vazio, que esse vazio quem tem que tomar posse é Deus. Só Ele que pode tomar lugar em nossos corações, para que aí possa começar a surgir na nossa vida, e vir a verdadeira paz, e vir a verdadeira alegria em nossa vida, porque enquanto estamos se dobrando, se curvando diante das coisas que o mundo oferece, o mundo e nem o ser humano terá paz. O ser humano não terá a verdadeira alegria. Ele preenche aquele espaço que era para Deus preencher, o Espírito Santo de Deus dentro do coração dele, com as coisas dessa terra. Quando é no dia da manhã, se acaba tudo aquilo, ele está voltando a chorar, ele vai para a mesma situação, está na mesma solidão. Então, nós precisamos buscar preencher esse vazio com as coisas de Deus. E quais são as coisas de Deus? É nós encher o nosso coração da palavra de Deus, é encher o nosso coração buscando a face de Deus, procurando cada dia afastar da coisa do mundo, porque ela vai vir para querer sufocar e tomar aquele lugar que é exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nós temos que buscar, e se nós não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, irmão, vamos se corromper igual ao mundo. O mundo ele vive em corrupção total. Em corrupção total. Ninguém procura mais a justiça, agir com justiça, com verdade. São poucos. São poucos que agem com justiça e com verdade. E por isso que ele diz: buscai primeiro o reino do céu e a justiça. Porque quando temos Deus em nossa vida, nós agimos de forma justa, honesta, sincera, verídica, sem querer prejudicar um e a outro, sem querer passar por cima de um e sem querer passar por cima de outro. E precisamos buscar essa justiça perfeita que só vem de Deus, não é do homem. A justiça do homem ela é falha. A justiça do homem ela só procura favorecer aqueles que eles bem interessam, aqueles bem querem. Mas a justiça de Deus ela é para todos. Para todos. Não tem X, Y ou Z. É para todos. Ela é uma justiça perfeita. Precisamos buscar o reino do céu e a sua justiça. Ele está sempre pronto. Quando nós buscamos o reino do céu, Deus está pronto para nos ajudar. Quando procuramos caminhar pelos caminhos, pelos mandamentos do Senhor Jesus, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa petição. Porque Ele sabe, Ele necessita, ela necessita, Ele guarda os meus mandamentos, Ele guarda os meus estatutos, Ele pratica a minha justiça. Então eu estou atento ao clamor dEle, o clamor dela. E Deus está pronto, meu irmão, para nos ajudar. Nos ajudar a fazer o que, irmão? Vencer os obstáculos do nosso dia a dia, vencer as lutas, vencer as provas, vencer as dificuldades que ela vem. E nós estamos prontos, irmão, por quê? Não por a nossa força humana, mas por aquilo que Deus faz em nossa vida. Mas por quê? Porque primeiramente nós damos atenção a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, o ser humano se torna um ser humano diferente. Aquele que estava lá no mundo de todas as formas, vivendo de todas as maneiras, sem a presença de Deus na sua vida, sem a presença de Jesus Cristo na vida dele, ele vive como se fosse uma pedra, rolando para qualquer lado que empurrar ele. Mas quando ele conhece a pessoa bendita de Jesus Cristo, transforma a vida dele. Ele começa a fazer tudo diferente. O que ele fazia de errado, ele começa a praticar de forma certa. E aí nós vemos que Deus
pela sua graça, pela sua misericórdia, começa a dar uma nova direção naquela vida. E ele começa a buscar o reino de Deus, começa a andar pelos caminhos do Senhor, começa a entender o plano de Deus na vida dele, começa a reconhecer que sem Deus, ele não é nada. Ele começa a conhecer que sem Deus ele é limitado, mas com Deus, ele tem tudo. Quando começamos a buscar a Deus, irmão, e entender o propósito de Deus na nossa vida, vemos que Deus nos orienta, que Deus nos dá sabedoria, para que tudo que buscamos sempre aquilo que direciona ao reino de Deus, e não buscamos nada que seja contra a vontade de Deus. Quando temos Deus em primeiro lugar em nosso coração, todas as nossas obras, a nossa atitude, ela vai direcionar ao céu e não à terra. Quando buscamos a Deus e o seu reino e a sua justiça, nós deixamos de praticar aquilo que é errado e praticamos aquilo que agrada a Deus, porque estamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar o reino de Deus, primeiramente, colocar como centro da nossa vida Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de tudo, de tudo. Se nós não buscarmos colocar Deus, Jesus, como centro da nossa vida, certamente vamos fracassar em nosso sonho, em nossos projetos. O homem ele vai até onde a força dele consegue no braço, mas vai chegar uma hora que essa força vai acabar, e é nesse momento que o homem fracassa. Mas se o homem colocar Deus como o centro da sua vida, colocar Deus como tudo na sua vida, pode ter certeza que no momento que o homem perder a força do braço, Deus vem, epa, deixa comigo, eu te levarei aonde que você quer chegar. Você quer chegar lá, é algo digno dos meus olhos, eu me agradei com o que você quer, eu vou te levar lá. Então por isso, irmão, que nós temos que colocar em primeiro lugar em nossa vida Jesus Cristo como o centro de todas as coisas, e nos procurarmos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que nós possamos vir ser abençoados nesse ano de 2022, que aí está começando. Se nós colocarmos em primeiro lugar a Jesus em nossa vida, tenhamos a certeza, 2022 vai ser um ano diferente. Pode ser individualmente, pode ser coletivamente. Todo mundo quer o melhor de Deus, todo mundo busca o melhor de Deus. Deus tem o melhor para todos os seres humanos da terra, mas depende de nós, depende de cada um de nós. Se nós abrimos o nosso coração para Ele, entregamos a nossa vida nas mãos dEle, e deixamos com que Ele conduza a nossa vida, certamente vamos alcançar 2022 com grandes vitórias. Mas se nós não deixar Deus entrar em nosso coração, e não tomar rédea das nossas vidas, vamos ver o que está acontecendo. A humanidade busca o melhor de Deus, mas por que não tem? Será que Deus está dentro do coração deles? Hoje nós estamos vendo o mundo passando por uma aflição tão grande. Estamos vendo ali a minha querida terra, meu estado, Bahia. Eu conheço muito bem aquele estado, conheço muito bem. Muitos estão ainda distante de Deus. Glória a Deus que Deus já salvou muito, no passado era pior, mas glória a Deus que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado muito no coração daquele povo. Mas ainda tem muitos que ainda são rebeldes contra a voz de Deus. Estão passando por um momento difícil, por causa de quê, irmão? Muitas das vezes, desobediência ao Pai Celeste. Prefere por si só crer, que achar que eles são capazes de chegar e ir até onde eles querem, verdadeiramente não. Quando a humanidade se curvar diante dos pés de Deus, e dizer, só Jesus é o meu Deus, só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos levar até o Pai, só Jesus pode nos abençoar, certamente a humanidade considerar paz em sua vida. Eu sei, e a palavra de Deus não vai mentir, o mundo não tem paz,
João, no capítulo 14, 27, ele vai dizer muito claramente, eu vos deixo a paz vos dou, não dou a vula que o mundo dá. O mundo não tem paz. É por isso que a palavra de Deus vai ser bem clara lá no livro de 1 João, se eu não estou enganado, no capítulo 2, vai descrever que nós não podemos amar o mundo e nem no que o mundo há, porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então a humanidade tem amado mais o mundo e as coisas do mundo e a concupiscência do mundo do que o verdadeiro Deus. Aí eu parei para pensar, muitos estão nessa situação, amando mais ao mundo do que ao Criador, amando mais a criatura do que o Criador, amando mais as coisas do mundo do que amar as coisas de Deus. E aí o que Deus faz, irmão? Deus ama, Deus corrige. Deus deu a Jesus na cruz do Calvário, como foi lido nessa noite, para salvar a todos que nele vier, e a toda a humanidade, assim todos aceitem ele. Então o plano de Deus é para salvar todos, e não assim mim só, e não só os irmãos que aqui estão, a todos que chegarem a ele. Então para chegar a Deus, muitas das vezes, Deus há de ter que se levantar com coisa extraordinária, que esteja fora do controle do homem, para que o homem se achegue até a ele. E nós estamos vendo isso, 2019, 2020, 2021, se a humanidade nesse ano de 2022 que está entrando, se voltar para a presença de Deus, certamente que tudo isso passará, e o nome dele será glorificado, porque ele é Deus e está no controle de todas as coisas. Amém, irmão? Que Deus abençoe ricamente a vida da igreja presente, aqueles que estão nos seus lares, aquele que nos assiste nessa noite. Não perca a oportunidade nesse ano de 2022, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, certamente tudo o que você necessita, o Senhor Jesus irá prover para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, e eu agradeço essa rica, gloriosa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem louvar a Deus, irmãos, por essa rica palavra que Deus tem trazido aos nossos corações? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Buscamos primeiramente ao Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus, irmão, nesse momento, abrir o nosso coração. Você que ouviu essa palavra tão importante aos nossos corações. Minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora eu regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo
todo mal, quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O Senhor Jesus está com as suas mãos santas estendida para lhe abençoar nessa noite. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. As suas mãos estão sobre nós para nos abençoar. Você que ainda não tem a certeza da salvação de sua alma, não sente as mãos de Deus sobre si nessa noite, eu te convido, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por sua vida. Escreve o seu nome aí no nosso WhatsApp, talvez também no chat, dizendo: eu quero aceitar Jesus nessa noite, entregando inteiramente a minha vida. Saiba, as mãos de Deus estará sobre a sua vida, te abençoando, te guardando e te salvando também. E nessa noite nós queremos orar por você. Eu convido a todos presenciais e também aqueles que estão nos seus lares. Colocamos em pé nesse momento o evangelista, nosso irmão Fernando. Ele estará orando aqui por você nesse momento. Em seguida também estará dando os avisos e o encerramento do nosso culto nessa noite. Mas não endureça os vossos corações. Entregue ao Senhor Jesus e Ele vai te abençoar. Aleluia. Aleluia. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos diante de Ti, Senhor, neste momento, com os nossos corações abertos, ó Pai. Ouvimos a Sua palavra, Pai, que veio direto aos nossos corações, trazendo aquilo que nós precisávamos ouvir nessa noite, Pai. Neste momento, onde está uma alma, Senhor Deus, uma vida que está entregando, Senhor Deus, seus caminhos a Ti, ó Pai. Pegue ele em suas mãos, Senhor Deus, dê a ele uma nova vida, Senhor Deus, uma nova direção, Pai, uma vida e vida com abundância. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui na sua casa, Senhor Deus, aqueles que também estão nos seus lares, Pai, aqueles que estão acamados, doentes, Senhor Deus, em momentos de angústia e dificuldades, Pai, mas que neste momento estão colocando a Ti, Deus, como prioridade em sua vida, Pai, sabendo que Tu és, Senhor Deus, o nosso provedor, Senhor Deus, a nossa única esperança nesses dias, Pai. Vai ao encontro dos Teus filhos, Pai, conforme a Tua vontade, e assim nós te pedimos e desde já te agradecendo, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, em pé que estamos, já estamos encerrando o nosso trabalho nessa noite. Nossa programação segue normalmente. Na próxima sexta-feira nós temos o nosso culto de vigília a partir das 22 horas aqui nosso templo. Então sexta-feira nosso culto de vigília às 22. No sábado às 14h30 nós temos a nossa reunião de obreiros, nossos cooperadores, obreiros. Estaremos aqui a partir das 14h30 e às 19 horas o nosso primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2022. No próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola dominical com todas as nossas faixas etárias, desde o bebê até os adultos, a partir das 8h30. Nosso primeiro culto às 17h30 e o nosso segundo culto no próximo domingo às 19 horas. Esses são os nossos avisos, amém? Estenda as suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, juntos dizemos amém. Que Deus abençoe.